seja bem-vindo ao 8º módulo de estudos do nosso Clube de Líderes. Dessa vez, o assunto que nós vamos estudar precisa fazer parte do programa oficial do seu clube. Primeiramente, vamos entender o que significa recreação. Nada mais é que execução de atividades físicas e mentais que promovem o desenvolvimento do ser humano de maneira equilibrada, usando a criatividade e também fazendo com que isso aconteça de maneira prazerosa. E toda recreação saudável deve levar o ser humano a pelo menos 3 coisas: pensar, sentir e agir. No livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, página 83, nós encontramos a seguinte citação: para que as crianças e os jovens tenham saúde, alegria, vivacidade e bem desenvolvidos músculos e cérebro, convém que estejam muito ao ar livre e tenham bem regulada ocupação e recreação. Agora pense na recreação como um instrumento poderoso para ajudar o clube a alcançar vários objetivos, principalmente no cumprimento de requisitos das classes e também das especialidades. A boa dica é você pegar uma recreação ou uma brincadeira que você já conhece, adaptá-la para um objetivo bem específico. Mas lembre-se de fazer alguns testes para saber se a recreação que você escolheu está dentro dos parâmetros que nós seguimos. Se não fere nossos princípios, se não degrine a imagem de ninguém e se não oferece risco à integridade física dos participantes. Você pode também procurar recursos como esse que já estão disponíveis para dinamizar a recreação do seu clube. E para essa atividade, também precisamos fazer uso do planejamento. É necessário saber o local que nós iremos utilizar, a quantidade de pessoas que estarão envolvidas na recreação, os recursos que nós utilizaremos e o tempo que nós temos disponível. O propósito dessa videoaula é ajudar você a pesquisar mais sobre o assunto, a buscar mais conhecimento e colocar em prática no seu clube. Você pode buscar mais conhecimento sobre esse assunto utilizando, por exemplo, o kit Recreando e Aprendendo, uma série de orientações e recreações práticas que poderão ajudá-lo. Além disso, na revista Liderar, você encontrará conteúdo que irão ajudá-lo. E não esqueça de fazer as atividades complementares. No próximo bloco, nós responderemos perguntas intrigantes sobre esse assunto. Até lá! Muito bem, agora nós chegamos ao 8º módulo de estudos do nosso Clube de Líderes e chegamos então ao quadro Você Pergunta e a gente responde. Hoje, para esse quadro, nós estamos recebendo aqui 3 amigos que têm uma experiência muito legal com desbravadores e aventureiros e você, mais uma vez, vai conhecê-los. Amigos, quem são vocês? Bom, meu nome é Giovanni Procheira, eu sou regional de aventureiros e é muito legal estar aqui hoje participando desse trabalho. Sou Jaime Bueno, regional de desbravadores. É uma alegria poder estar contribuindo com você. Meu nome é Sara Procheira, eu também estou muito feliz de estar aqui mais uma vez participando desse trabalho. Gente, e nesse módulo e nesse quadro agora de perguntas e respostas, nós temos algumas perguntas talvez intrigantes e talvez outras muito importantes para o nosso trabalho e é de um tema que interessa a todo mundo. Então, nós vamos ver agora qual é a primeira pergunta para esse bloco. Vamos lá? Olá, meu nome é Andressa, sou diretora do Clube Estrelinhas do Mar e gostaria de saber quais as atividades do clube podem gerar uma boa recreação. Viram a importância dessa pergunta? E aí, o que você diria? Bom,
Dentre as muitas atividades que o desbravador pode desenvolver e pode se gerar uma recreação dela, nós destacamos aqui a Ordem Unida. A Ordem Unida, ela tem um alto grau de dificuldade, então ela trabalha ali o desenvolvimento, a lateralidade, a disciplina, a organização, o trabalho em grupo. A partir daí você pode usar essa atividade para desenvolver qualquer forma de recreação. Mas, no caso dos aventureiros, se eles não utilizam esse recurso da Ordem Unida, quais outras atividades poderiam gerar recreação agradável dentro do clube? Nós temos os requisitos do cartão, onde são desenvolvidos para criança com aquelas idades já próprias de aventureiro de 6 a 9 anos, e essas atividades ali vêm na cartilha às vezes muito só para pintar, e nós podemos pegar isso e transformar numa atividade onde elas possam estar mexendo com as suas mãos, pintando. A gente pode sair e fazer passeios em lugares que elas possam estar tocando as coisas, vendo, e não só por gravuras, por figuras que elas possam estar pintando. O que é interessante também nessas atividades recreativas que a Sara falou, as gincanas, né? É interessante porque os pais também podem participar e interagir com as crianças. E os pequenininhos adoram isso, eles gostam muito da presença dos pais, os pais voltando a ser criança também. Muito bem, gente, agora nós vamos então à segunda pergunta aqui desse bloco. Vamos ver quem mandou e qual é a dúvida que ela tem. Olá, eu sou a Queca, diretora do Clube de Desbravadores Pinheiro. Quanto tempo pode durar uma recreação na reunião do clube? É isso aí. Alguns não têm noção do tempo que deve durar uma recreação. E aí, o que você diria? Bom, primeiro vai depender do tempo que você tem disponibilizado dentro do seu programa, né? Você tem que planejar as atividades recreativas. Uma atividade recreativa ela pode durar de 10 minutos até 2 horas. Então vai depender muito de como você vai desenvolver essa atividade recreativa. E será que o número de participantes influencia nesse tempo? O que vocês acham? Influencia sim, pastor, influencia tanto a quantidade quanto o espaço que a gente tem e as idades também. Crianças que têm 6 anos não vão aguentar uma atividade muito extensa como uma de 9 talvez. Né? Ou até o contrário, uma de 6 às vezes tem mais pique do que uma criança de 9 anos. Então, para os aventureiros, eu posso responder assim, Jaime, que eles não têm essa disponibilidade, às vezes, que a gente acha que eles têm em casa, brincando, pulando, quando tem que fazer alguma atividade que é demarcada por tempo e espaço, às vezes eles criam limitações. Então, a gente tem que cuidar muito também das idades. Com relação a essa questão da idade também, é interessante nas equipes ali você envolver assim as diferentes idades, para que uma equipe não fique muito mais forte do que a outra, ou outra mais fraca, ou se sinta melindrada por um motivo ou por outro, né? Como a Sara estava mencionando, a questão da idade, a força física, tem crianças que são maiores, têm uma idade de 6 anos, mas têm uma idade corporal de 8, de 9, a gente tem que tomar cuidado, né? Para discernir bem nessa questão do tempo da atividade. Gente, até aqui eu tenho percebido que está valendo a pena. E agora vamos então à terceira pergunta desse módulo. Eu queria saber se o clube pode fazer uma reunião totalmente recreativa. Recreação é muito bom, mas a pergunta é, será que pode fazer uma reunião que seja totalmente recreativa? Giovanni, o que você falaria? Pode sim, e deve ser muito dinâmica e recreativa. O que não pode ser é o mês todo ou o ano todo só recreativa, né? Nós temos outros itens da reunião que devem ser levados em consideração, a disciplina, o conhecimento das classes e especialidades, mas você pode sim separar ali no teu planejamento, uma vez por mês, uma reunião totalmente recreativa sim. Amigos, eu espero que todos estejam aproveitando as perguntas e as respostas que nós estamos encontrando aqui. Vamos então agora a mais uma pergunta desse bloco. Vamos lá? Meu nome é Michele, sou do Clube Ecos Kids e gostaria de saber como eu posso usar a recreação para ensinar um requisito da classe. Muito bem. E aí, Sara, o que você diria numa situação como essa? Pode ou não pode? Deve ou não deve? Pode, deve sim. A criança tem que ser interativa.
A nossa apostila, ela é até bem ilustrativa, dá pra gente pintar, colar, mas transformar aquela atividade da apostila em uma brincadeira, onde possa estar recortando não só os desenhos que são ali pintados, mas de revista. Isso é muito mais interessante, dá para fazer sim, fica muito legal e bem mais atrativo do que só a apostila. Gente, estamos quase chegando ao finalzinho aí desse bloco, mas ainda dá tempo, mais 2 perguntinhas, então vamos ver quem mandou a próxima pergunta. Vamos lá? E quais são as ferramentas, os recursos que podem ser usados nessas recreações? Muito bem, essa acaba sendo uma pergunta de muita gente e alguns até deixam de fazer recreação no clube porque imaginam que vão gastar muito dinheiro e vão precisar de muito recurso financeiro. E aí, Jairo, o que você diria? Na verdade, recreação é criatividade. Você deve fazer uso de tudo o que você puder. Você pode usar corda, pode usar barbante, pode usar um livro, pode usar a Bíblia, pode usar bola, frutas. Aí é uma infinidade de artifícios que você pode usar para desenvolver uma boa recreação de maneira criativa. Gente, que pena, estamos chegando agora na última pergunta desse bloco. Você pergunta e a gente responde. E agora nós queremos ver qual foi a última pergunta que alguém mandou para a gente tentar responder. Vamos lá? Podem ser feitas recreações no sábado? Essa é uma pergunta intrigante e, na verdade, muita gente tem essa dúvida. Vamos começar então aqui pelo Giovanni. E aí, Giovanni? No sábado, pode recrear ou não? Que história é essa? Claro que pode, pastor. Nós não devemos nos esquecer que o nosso Criador está sendo cultuado no sábado. Nós podemos sim fazer atividades no sábado, usando a própria natureza, usando trechos da Bíblia, quem sabe fazendo uma peça, relembrando um personagem bíblico ao ar livre. É claro que pode ser feito sim. Lógico que com devido equilíbrio, coerência, né? Lembrando que nós estamos tratando do dia do Senhor. Ô, Jaime, a Ordem Unida é uma recreação. Ele está dizendo aí que pode fazer recreações. A Ordem Unida, o que você acha? Deveria? A gente tem que evitar as atividades que venham causar desgastes físicos e emocionais. O estresse que uma atividade de Ordem Unida provoca é muito alto. Então, tá aí uma recomendação. Essa não seria a melhor opção de atividade recreativa para você fazer no sábado. Mas a gente tem especialidades que podem ser desenvolvidas no sábado, né? Atividades que a gente aprende sobre os nossos pioneiros, sobre a nossa comunhão com Deus. São especialidades que podem ser desenvolvidas dentro da igreja, com uma atividade do clube, sem ferir a nossa fé. É aquilo que nós cremos e passamos para as crianças. E quando você for fazer a sua reunião no sábado, lembre-se de uma coisa: faça dessa reunião a melhor reunião do clube. O sábado deve ser o melhor dia de reunião e você deve explorar então os recursos disponíveis para que isso aconteça com a maior qualidade possível. Amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Vai ajudar muita gente e nós queremos dizer para vocês: continuem assim e ajudem os clubes que vocês puderem ajudar. E você que está acompanhando aí através desse DVD, esse conteúdo tão importante, aproveite o máximo possível, faça as atividades propostas ali no módulo e não esqueça, Maranata. Finalmente, chegamos ao momento mais especial da nossa videoaula. Estamos falando sobre recreação. E agora surge uma pergunta: será que a Bíblia, a palavra do Senhor, fala alguma coisa sobre esse assunto? Esse é o momento que nós queremos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. No Salmo 119, verso 42, nós encontramos o salmista dizendo que renovei-me, recreei-me
na tua lei, porque eu te amo. Você já pensou no que isso significa para nós? A palavra recreação significa recrear. Mas você já pensou o que é recrear, tomando a palavra de Deus como base? A lei de Deus, isso significa que nós devemos ter parâmetros. E que a lei de Deus deve ser o parâmetro não apenas para a recreação, mas para a nossa vida como um todo, como líderes principalmente. Ao realizar uma recreação com o seu clube, imagine se você está dentro ou fora do padrão de Deus. E o nosso desejo é que não só na recreação, mas em todas as atividades, a palavra e a lei de Deus façam parte do seu projeto. Que Deus te abençoe hoje e sempre, que você seja uma bênção nas mãos dele.